Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, transmitido no programa Madrugada Astral pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV, São Paulo e Campinas. Agora disponível também nos meus canais do YouTube e Spotify, @Cláudia Cardillo Oficial. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu amo de paixão, conheço ela já há alguns anos, a Sandra Epstein, e ela vai conversar com a gente sobre um assunto que é muito importante para você poder transformar a sua vida. Sandra, seja muito bem-vinda. Cláudia, uma honra, para mim um prazer estar aqui. Ai, que delícia, que gostoso, isso é maravilhoso. A Sandra, ela é uma pessoa que tem muito compromisso. Ela não mora aqui em São Paulo, mora em outra cidade, né, em Ubatuba, né? Sim. E ela está indo para uma viagem internacional. Então, eu consegui casar a agenda com ela para que a gente pudesse fazer essa entrevista. E estou muito feliz por você estar aqui, Sandra. Você tem uma experiência de vida maravilhosa, né? Além de você transbordar muito isso, porque você dá os seus cursos, você se empenha muito na pesquisa, né? O que te levou a escolher a arte, a educação, a neurociências, até como base acadêmica da sua carreira? Bom, começou pela paixão que eu tenho sobre a fisiologia do comportamento do ser humano, né? Então, entender, né, essa nossa espécie, navegar dentro dessa geometria de percepções que o ser humano traz e que acabou se estendendo também para a natureza, né? Fez com que eu escolhesse arte e educação, mas não era a minha primeira opção. Eu estava indo fazer a inscrição para o vestibular em sociologia. Eu estava na porta da inscrição. Que tem tudo a ver com você também, Que tem tudo né? a ver comigo. Eu mudei. Eu fui fazer arte e educação porque eu tive um insight na hora. Que para eu ter em mãos o resultado do meu percurso em sociologia, iria demorar uns anos, mas em arte seria imediato. E aí, refletindo sobre a questão da criatividade, que é um vórtex de saúde e equilíbrio, desenvolvimento, evolução e expansão do ser humano, eu escolhi arte e educação, também por sempre brincar de escolinha quando eu era pequena. Isso está muito ligado, e eu já falei várias vezes aqui, né? Aquela pergunta que nossos pais faziam quando a gente era criança, os nossos avós, os tios, o que é que você quer ser quando crescer, né? E o professora, então, estava na sua linha do tempo, né? Tinham dois afluentes, né? A professora e a dona do mercadinho. Eu também adorava brincar de mercadinho, coisa gostosa. Aí a gente junta no empreendedorismo, né? Exatamente, né? A criança precisa viver esse ensaio mental para que ela vá se acostumando com as profissões, né? O que ela pode vir a fazer e até o que ela gosta mais, para que na idade adulta ela possa fazer essa opção, Sim. né? E isso é muito gostoso, porque você mencionou também a natureza. E como é que surgiu esse interesse pela energia vibracional da Mata Atlântica? Bom, aí também eu volto à infância, né? Que meu pai sempre foi... Meus pais, né? Mas meu pai, especificamente, ele sempre caminhava pela natureza e da Mata Atlântica. Apesar de serem europeus também, eu tive essa experiência fora do Brasil, mas a gente caminhava em todas as férias por esta mata. E meu pai, um homem muito interessante, assim... A origem da sua família alemã. é alemã, né? A origem alemã. Meu pai, um intelectual. Só que ele sempre caminhava comigo na natureza em profundo silêncio. Aliás, ele foi o meu grande mestre para a escuta. Então, essa mata já, assim, permeou a minha percepção desde pequena. Só que
à medida em que eu fui convivendo cada vez mais com essa floresta, eu fui adentrando na inteligência sociocomportamental biológica dessa floresta. Você passou a entender como ela se comportava. Eu passei a entender, mas primeiro através de uma experiência de contato, né? E depois me aprofundando nessa inteligência. Uau, que tudo! Isso é maravilhoso, né? Porque eu acredito que a inteligência da floresta, ela nos ensine muito, né? Porque a gente passa a observar as mudanças dela, né? Além dela ensinar, e através dessa trajetória de pesquisa, ela se tornou modelo de liderança do século XXI. Nossa, explica um pouquinho mais sobre isso. Como a Mata Atlântica não é uma mata de raízes profundas, né? Então, toda a vida se dá acima do solo, se dá a partir da complexidade, complexidade no sentido do entrelaçamento entre as espécies. E é uma É floresta. tipo assim, tá todo mundo Tá junto, todo todo mundo mundo dá as junto. mãozinhas para crescer juntas. E justamente partindo do princípio da diferença e não da igualdade, né? Então, nossa, você é uma raiz e você é uma florzinha pequenininha que está aqui do meu lado. É uma Nossa, irmandade. é uma fraternidade, uma irmandade a partir das diferenças e Que lindo não pela isso, né? igualdade. E é onde a porca torce o rabo na espécie humana, porque a espécie humana, ela se ela vai criando seus núcleos a partir da igualdade, não das diferenças. E para que a gente possa, como espécie, ir para um novo patamar de evolução, a gente precisa abarcar a partir das diferenças. E a gente precisa desses exemplos, né, que são maravilhosos e a natureza ela ensina muito, né? Até acredito que isso tenha te inspirado muito aí Sim. para você criar o sistema de essências florais e vibracionais da sua empresa, que chama-se Araretama. E como é que você escolheu esse nome? Me Bom, fala. vamos lá, né? Eu já sei essa história, mas eu quero que você conte para os nossos ouvintes e seguidores. Araretama é um nome tupi-guarani que significa lugar da onde se origina a luz. E luz é consciência, consciência é luz, né? Então, anteriormente, eu tinha o registro de Rainforest Essences, mas aí eu tive um embate com uma outra empresa e aí eu tive que buscar esse novo nome que eu acho que casou perfeitamente com o sentido, né? E ele é totalmente brasileiro, né? E ele é esse nome, totalmente né? Que é a brasileiro. essência da sua empresa hoje também, Exato. né? Aliás, eu comentei no início que ela está numa agenda entre viagens e ela está indo para uma viagem internacional. Conta um pouquinho dessa sua viagem internacional. Então, eu estou indo para o leste europeu, né, para a Eslováquia e para a República Tcheca, para Praga, que há 24 anos tem dado uma grande sustentação ao trabalho, tanto de pesquisa como o meu trabalho como educadora. Com os produtos da sua empresa. Com os produtos da minha empresa. Que são totalmente brasileiros, porque ela trabalha com a essência e a vibração das plantas da Mata Atlântica. Exatamente. E quais foram esses principais desafios para você desenvolver a empresa ao longo desses anos? Porque hoje se fala de floral e vibração de uma maneira. No início em que você começou a sua empresa, lá nos anos 90, era completamente diferente, Só né? se falavam, né? Só era aceitável, né? Mesmo no universo vibracional, né? Que hoje já está muito amplo, flores, né? Então, essências florais. Mas como que eu posso trabalhar um ser humano integral se eu parto do princípio só da flor, que é um ápice, né, de fertilidade, e eu não levo em consideração
o caule, as raízes, as folhas, as copas, né? E uma diversidade que essa floresta traz, né? Como líquens, como flores silvestres, como cipós, árvores. E aí Eu quero até te fazer uma pergunta dentro desse cenário que você está trazendo, né? E no rádio é muito legal, porque quem está nos ouvindo também está criando esse cenário. A flor, ela também traz um pouco da energia dessa irmandade, né? Desses que abraçam ela para que ela possa crescer. sim, sem dúvida, ela faz parte da planta, né? Certo? A flor. Então, e aí ela pega essa energia dessas plantas que entrelaçam com ela, ou ela continua só com a energia dela? Então, você tem alguns patamares de vibração. Tá? Você tem o patamar da flor, você tem o patamar da floresta. Então, praticamente, né, todos os produtores hoje, eles trabalham muito com buscar a qualidade, a virtude daquela flor determinada ou daquela planta determinada já. Mas eu amplio essa, esse trazer, né, para a essência também o ecossistema. Então, eu tenho a intenção, toda vez que eu cocrio com a natureza uma essência, que o imprint do ecossistema esteja presente e não só daquela planta. Ah, era isso que eu queria que Pela você intenção. trouxesse, né? Porque é extremamente importante, né? A pessoa saber da onde que aquela flor veio, que ela faz parte de uma planta, de um ecossistema, de uma região, né? E de uns anos para cá, né, desde 2008, o SUS passou a adotar também os florais, né, como forma Sim. de terapia, né, para as pessoas, né? O que isso muda dentro de um tratamento de uma pessoa que está fazendo só um tratamento de alopatia? Bom, muda muito, né? Porque nós somos energia, né? A matéria, né? O corpo físico é energia em frequência mais baixa, né? Mais baixa não como valor, né? Mas como a condensação da Para você energia. que está nos ouvindo, para você ter um exemplo, né? A doença, a raiva, a ira, ela vibra numa frequência de 40 Hz, Sim, né? Já a gratidão, ela vibra entre 980 e 999 Hz. Olha a diferença entre vibrações. E a gente atrai aquilo que a gente vibra, né? E o floral, ele tem o floral vibracional, ele tem essa capacidade de transmutar essa vibração que a pessoa está sim, ela é assim extremamente pequenininha, né? sutil. É muito sutil, por isso que ela acaba penetrando na fisiologia, né? E, e equilibrando padrões, ensinando. Então, para mim, cada essência, ela é uma mestra de uma virtude. Então, ela entra no sistema e é uma escolinha. É holográfico. Que delícia isso, é maravilhoso, Ela né? ensina, tipo assim, olha a raiva, é o seguinte, olha, vou te mostrar um outro caminho para você trilhar. Vem comigo. É isso que ela faz, simbolicamente, no sistema. Então ela vai na frente, né, Ela mostrando vai esse na frente caminho. mostrando que tem outro caminho. Que delícia, né? Você acha que essa sua formação, né, de arte terapia, ela, dentro da educação, ela envolveu todo esse sistema para que você pudesse criar a Araretama? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho muita gratidão pelo meu impulso passado, né, de ter mudado minha rota, porque eu consegui aglutinar dentro do sistema tudo aquilo que eu amo e que a arte está totalmente entrelaçada nesse amor. Porque você também é artista Eu sou plástica, né? artista plástica, mas eu sempre desenvolvi o meu trabalho como artista
não entregando para um julgamento do mundo. Por isso que eu não fiquei como artista plástica. Não, eu não permito que a sociedade julgue esse meu trabalho de arte. Impute regras para aquilo que você faz com tanto amor, Então, com assim, tanto carinho, é a né? minha liberdade absoluta. Porque a sua fotografia, ela tem esse olhar de Isso. vida, né? Até a Sim. gotinha a gente vê em cima da folhinha. Tem muitos Sim. detalhes, ela é muito rica, né? E as suas aquarelas também, né? Elas são Exatamente. maravilhosas, né? Tem muita cor e muita suavidade, né? Mas ela é para uma dimensão, para o meu mundo paralelo, né? Então, assim, ela existe, mas é diferente do que as essências, o meu trabalho como educadora. Eu disponibilizo isso para o mundo, né? De uma maneira o mais impecável possível, não perfeita, né? Porque eu nem busco isso, mas numa qualidade importante, porque isso está para o mundo. Isso é muito gostoso, né? Porque eu conheço o seu trabalho, você até abarcou isso, né? Todo o seu conhecimento dentro de um dos livros que eu escrevi, que foi a trilogia da Frequência da Gratidão. É um box com 3 livros. A Sandra criou uma caixinha com 7 florais, né? Para que a gente Sim. pudesse trabalhar cada chakra dentro do universo de 21 dias. E você visualizou, né? Toda essa situação desse ecossistema, né, dentro do contexto da gratidão para você criar isso. Como que Sim. funciona esse seu processo de criação? Eu entro totalmente em sintonia com o tema que me é pedido e com o campo de energia de quem me pede. É assim como o ecossistema ele está dentro da pesquisa, o ecossistema de quem me pede o trabalho também faz parte da pesquisa e do desenvolvimento do produto. Nossa, e foi maravilhoso porque eu fiz a jornada antes de lançar o livro, né? E já do segundo para o terceiro floral, eu senti uma diferença muito grande. É um salto quântico, né? De sutileza, de energias que passam a vibrar e ressoar diferente dentro da gente, né? E me senti muito bem. Então, depois eu repeti esse processo dos 21 dias com a caixa dos 7 Sim. florais, cada um para um chakra diferente, para um órgão, para realmente efetivar, né? Alguma coisa, ativar e efetivar alguma coisa diferente dentro da gente. Sim. E eu recomendo, porque a Sandra, ela tem esse cuidado de fazer as caixas personalizadas, né, para terapeutas, para médicos. E a Europa tem te pedido muito isso Sim. também, né? Eu tenho uma parceria que é a Bea Benkova também no Instituto DIFIL, que trabalha com Onde que é? é do mundo, né? Justamente porque são mulheres de vários continentes. Ela é da Eslováquia, né? E já são quase 20 anos de parceria. Então, foi o primeiro trabalho que eu chamo de bespoke, né? Que é totalmente personalizado, aonde todo campo, então toda a proposta de trabalho dela, eu trago em imprints de essências. Isso é muito gostoso, porque você dá vida para um ser que já existe, né? Mas você Sim. dá uma outra conotação para aquela vidinha dentro do vidro, né? Sim. É maravilhoso. A gente sente essa vibração no vidro e quando a gente toma, muda, né? Claro que a pessoa que toma o floral, ela precisa ter intenção. A pessoa que toma, ela pode ter intenção ou não. Porque tanto é que a gente dá para animais e eles não têm a consciência da intenção de um ser humano. Era isso mesmo que eu queria que você trouxesse, porque tem muita gente que acha que precisa recitar um mantra Não. antes de tomar Não o precisa floral, nada. que precisa colocar no peito, que precisa mentalizar. E, na verdade, só pelo fato de tomar
ele já está fazendo efeito. Tanto é que nos animais a gente encontra efeitos fantásticos. O cachorro, quando a gente está pingando no pelo assim, eu tenho experiências incríveis com eles. Cavalos, gatos, assim, né? Essa diversidade, né, do mundo animal não sabe que tá tomando uma essência floral de araretama da Mata Atlântica. E o efeito é imediato. Ah, sabe que eu compro há anos para os gatos da minha mãe, né? A minha Sim. mãe tinha 2 gatos, a minha irmã foi morar na Itália, não levou os gatos, a minha mãe ficou com 5 gatos e um deles ficou muito estressado com aquele convívio, né, com os outros gatinhos. Então, sempre vocês me proveram esse tipo de conhecimento para que eu pudesse ministrar no gato. E ele Sim, fica muito calmo, muito tranquilo. O sim, pelo dele brilha diferente, o olhinho dele brilha sim. diferente. E ele já é muito meiguinho, ele fica mais meigo ainda. Então, E floral ajuda muito isso, sim, a né? gente tem, a Araritama tem todo um trabalho social na ONG Gotas de Flor com Amor, e as crianças tomam também, elas não têm o repertório do que elas estão tomando, né? Então não precisa ter a intenção. Aliás, alguns anos atrás houve um gerenciamento de crise, né, com um acidente da natureza que aconteceu. Nossa, e lá em Mariana, Comenta um né? pouquinho sobre isso. Nossa, quando teve, né, aquela barreira, né, química que explodiu em Mariana, nós fomos, nós que eu digo, né, nós, floresta, né, uma terapeuta de Araretama conseguiu romper todo o cerco de defesa que aconteceu com aquela catástrofe ambiental e social. E eu consegui patrocínio para comprar as garrafinhas de água com o Sérgio Waib, né, que tem o programa na TV Bandeirantes. Ele ajudou a patrocinar essas garrafinhas para que a gente pudesse colocar as essências, distribuir com as famílias. E o feedback recebido, assim, foi a coisa para mim mais tocante, né? Então, cartinhas dizendo, nossa, se a gente não tivesse essas garrafinhas, eu teria me suicidado. Uma série de É muito forte respostas. isso, né? Porque a gente percebe a mudança, né? Sim, E o próprio resgate da pessoa, né? exatamente, de toda uma sociedade que foi traumatizada por anos, até hoje, né? Eles reconstruíram as casas com o barro tóxico. Nossa, isso é E está lá. terrível. Não, é terrível, né? Só que tudo isso teve que ser feito de uma forma quase invisível. E a gente conseguiu fazer. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem dúvida que se a gente não tiver uma estrutura enorme, maravilhosa para fazer um bem, a gente não faz. E isso para mim provou que uma terapeuta é capaz de salvar muitas vidas. Isso é maravilhoso, porque basta a gente ter a vontade, né? Quando a informação chega para a gente, a comunicação faz muito isso, porque a gente vive nesse momento em que a informação chega, a gente precisa descobrir o que a gente vai fazer, se é uma informação ativa ou passiva, Sim. né? E ela fez exatamente isso. A informação chegou, ela tomou uma atitude de ir até lá, de passar um tempo Nossa, lá, de levar maravilhoso. os florais da Araretama para Sim. lá. E a gente percebe, né, o quanto o impacto desse sistema que ela levou para lá atuou na população local, né? Você acredita que tem havido uma evolução emocional e comportamental dos indivíduos que tomaram essa... Não, eu não, não é nem uma questão de acreditar, né? Assim, acreditar foi o que me levou a fazer. Mas receber o feedback de que não houve um suicídio e que a fé pela vida retornou, para mim é assim a prova Não, viva. isso é fantástico porque a gente vê o quanto trouxe de equilíbrio
para as pessoas Sim. novamente, né? E a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Seja muito bem-vinda para você voltar novamente depois da sua incursão pelo mundo, né? Porque hoje você vende não só na Europa Oriental, como Japão e Sim. vários países, né, que podem adquirir os seus produtos. Para quem está nos ouvindo, Sandra, deixa uma última mensagem para que a pessoa possa entender melhor o ecossistema dos florais. A gente está passando por um momento de transição planetária, mas também da nossa espécie, né? Do Homo sapiens. Existem muitos recursos para que a gente entre em equilíbrio, para poder fazer essa transição da forma assim mais incoherent, né, em coerência, que é trazer o cardíaco como o centro vórtex da nossa movimentação. Então, quanto mais vocês puderem utilizar essências vibracionais, essências florais, todo o campo morfogenético da espécie humana vai poder evoluir de uma forma mais eficiente e unida. Que lindo isso, maravilhoso. Então deixa, para quem se interessou, deixa o endereço do seu site, a sua mídia social também, para que a pessoa possa te encontrar. Então tem da empresa e o pessoal, né, que é o Araretama Oficial, o Insta é o Araretama Oficial, e o Insta pessoal é o Sandra Underline Epstein. E o site da empresa? www.araretamaoficial.com.br. Ah, que delícia. Olha, tenho certeza que você, conhecendo mais esse ecossistema, vai se interessar e vai poder transformar a vida de muita gente. E se você gostou de um conteúdo como esse, passa a me seguir nas minhas mídias sociais também, porque por lá você encontra mais assuntos, mais conteúdos e a gente vai poder se falar mais. @Cláudia Cardillo Oficial. Até o próximo episódio.